Lindezas do meu coração, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do projeto Make Sincerona. Eu sou a Tami Gasperin, se você ainda não me conhece, eu sou maquiadora apaixonada por automaquiagem e eu venho aqui no Instagram e no Facebook às 17 horas de segunda a sexta, sempre com lives pra vocês. No episódio de hoje, então, nós vamos conversar sobre delineador colorido. Delineado é sempre um assunto... Delineado é sempre um assunto muito pedido por vocês aqui. Volta e meia, alguém volta com esse assunto aqui perguntando. Então, a primeira coisa que a gente precisa conversar sobre delineado é que o formato de olho de vocês vai impactar diretamente no delineado. Eu vou dar algumas dicas aqui e vocês vão conseguir entender com certeza, tá? E aí, a cor do delineado que eu vou usar aqui não vai mudar em nada, se vocês quiserem usar preto ou se vocês quiserem usar colorido. A primeira coisa que eu vou fazer é preparar minha pálpebra. Por quê? Ela tá só com corretivo, então eu vou ajeitar aqui, vou terminar. Então agora eu vou pegar uma sombra clarinha, que não vai aparecer na minha pálpebra. Pode ser pó, sabe? Pó facial também pode ser. E aí eu vou selar toda a minha pálpebra. Deixa eu pegar um pincel, não tenho nenhum pincel aqui pra isso, vou pegar o pincel grandão mesmo. Então não vou pegar a sombra, vou pegar o pó. Vou pegar o pó que vai ser mais fácil, ó. Então eu vou selar primeiro com o pó este corretivo, para que ele fique sequinho. Não economiza nessa hora, não economiza, tem que ter bastante produto aqui. E não é essa a única maneira de maquiar os olhos, tá? De começar, tem várias maneiras, essa aqui é apenas uma das maneiras. Então, desmanchou, corretivo, aplica o pó bem aplicado, pó ou sombra, tanto faz para selar a pálpebra. Show! Agora a gente já vai conversar sobre delineado. Quando a gente fala de delineado, normalmente é uma enxurrada de mensagens dizendo eu não consigo fazer o delineado, é o meu pesadelo, de tudo, já ouvi falar. Primeira coisa que tu tem que entender sobre delineado é que é uma técnica de precisão. Todas as técnicas de precisão, elas precisam que você treine. Batom, por exemplo, é uma técnica de precisão também. Só que o batom tu aplica desde que tu era menina, desde que tu era uma guriazinha, como a gente fala aqui no sul, desde que tu era bem novinha. Normalmente é o primeiro item de maquiagem que a menina começa a usar. Então, batom, normalmente as mulheres elas não têm tanta dificuldade. Só que mesmo assim, os batons mais escuros têm algumas regrinhas, têm algumas dicas que a gente não faz mesmo aplicando a vida inteira batom, sabe? O delineador já é um pouquinho diferente. Tu precisa ter bastante destreza, tu precisa treinar. É uma técnica que dificilmente dá certo sem treino. Então a maior dica é treino. Só que tu também precisa entender o pincel que tu vai te adequar, o tipo de produto que tu vai te adequar, o tamanho de espaço de pálpebra que tu tem. E se falar em delineador gatinho, no puxadinho então, são outros 500. Por quê? Até a dobrinha do olho vai fazer diferença. Se tu tem uma profundidade aqui ou não, vai fazer diferença. Então tem muita coisa. Delineador, existe delineador líquido, delineador em caneta, delineador em gel. Tu pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer aqui com lápis, com sombra colorida. Dá pra fazer com delineador aqueles de potinho, sabe? Que é o delineador em gel. Ou então, esse novo tipo de produto aqui que agora tem no mercado, que esse aqui é exclusivamente o BT Velvet da Bruna Tavares. Eu vou pegar as cores coloridas que eu tenho aqui. Eu não tenho muitas cores de delineador colorido, porque não é um produto que a gente usa tanto assim, né? Nós como maquiadores. Os coloridos da Bruna Tavares que eu tenho, eu vi que ela tá lançando outros. Os coloridos que eu tenho são esses aqui, ó. Verde, azul e esse aqui que é meio rosado. Ele é cherry, então ele tem cor de cereja. Então são essas cores que eu tenho, verde, azul e o rosado, certo? Esse produto aqui é uma sombra líquida, mas que dá pra usar dentro do olho, dá pra usar como sombra pra esfumar, fica lindo, dá pra fazer um monte de coisa com esse produto. Dá até pra usar nos lábios, mas como ele não foi desenvolvido pros lábios, acaba que ele fica meio seco nos lábios, sabe? Então não é o mais indicado, mas dá pra aplicar nos lábios se tu quiser. E tem várias cores, tem o preto que eu amo pra usar como delineado mesmo, tem vários tons de marrom pra fazer esfumado, então é um produto muito versátil, muito pigmentado, muito bom. Agora, tem também essas duas cores aqui, ó, o branco e o cor de pele, que tá bem alta, né? Pessoas fazendo delineado com branco, tem bastante por aí. Então eu quero que vocês escolham que cor que vocês querem que eu faça.
Delineador em caneta eu não tenho nenhum colorido, eu só tenho um preto. E delineador em gel eu tenho um verde e um azul. São essas as cores de delineador colorido que eu tenho. Mas eu posso usar qualquer cor de sombra para fazer um delineado colorido também. Só que eu quero mostrar para vocês hoje com algum produto, tá? A Joyce perguntou qual marca de delineador você acha melhor. Olha, ultimamente eu tô amando esses, o BT Velvet da Bruna Tavares. Então tem várias marcas muito boas. Tem uma canetinha da Ruby Rose que tá muito boa, a última agora que eles lançaram, que eu ouvi falar, né? Não usei ainda. Então eu vou usar o verde. Para eu usar um delineador assim, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Se tu não tem o BT Velvet em casa, não muda nada. Tu pode fazer a mesma técnica que eu vou fazer com um pincel e com uma sombra, por exemplo. Tu pode molhar o pincel e pegar a sombra molhada, sabe? Pra fazer. Então, qualquer cor que tu tiver em casa. Tu pode fazer a mesma coisa que eu vou fazer usando uma caneta de delineador. Se você não tem o delineador BT Velvet da Bruna Tavares, não é desculpa pra te não fazer. Tu não vai fazer se tu não quiser. Porque uma sombra colorida, tu tem em casa. Eu sei que tu tem. Um lápis de qualquer cor, tu tem em casa. Eu sei que tu tem. Certo? Então, olha só. Vou colocar o delineador aqui na minha mão. E eu vou usar um pincel chanfrado. Pincel chanfrado, esse aqui especificamente é muito bom, eu adoro, que é o da MAC, na numeração 266. Mas também não quer dizer que tu tem que ter esse pincel aqui para dar certo. Esse aqui é um pincel que eu comprei quando eu estava comprando alguns materiais para usar em uso profissional. Então é claro que eu tenho alguns pincéis da MAC, alguns pincéis que eu paguei um pouquinho mais caro, porque na época era a lista de um curso, aquela história toda. Tu precisa sair correndo para comprar esse pincel aqui que deve custar em volta de uns R$100? Claro que não. Tu pode usar qualquer pincel chanfrado que tu tenha na tua casa, desde que ele seja fininho. Então olha só, tu não vai olhar o teu pincel assim para saber se ele é fino. Tu vai olhar o teu pincel assim, ó. É assim que o teu pincel de delineado tem que ser fino. Tu tem que estar olhando para ele assim. Vocês estão entendendo como é que é? Assim, claro que eu também vejo que ele é fininho. Ele também não é muito mole e também não é duro demais. Ele é um meio termo. Primeira coisa que eu faço quando eu vou fazer delineador é já estar com as sombras prontas do meu olho. Por quê? Porque senão depois, se eu tiver que esfumar o meu olho, provavelmente se encostar no delineado, ou ele vai ficar meio apagadinho, ou pode ser que tu até borre ele se ele não secou completamente, algo assim. Então, termina as tuas sombras primeiro. Olha só. Eu hoje não optei por fazer nada no meu olho porque eu quero que vocês prestem atenção só no delineado, porque essa aula é uma aula de delineado. Certo? Estamos combinadas? Então agora, gente, eu preciso me olhar bem reto no espelho. Então eu tô me olhando lá no meu espelhinho assim, ó, bem retinho. Eu não tô olhando assim, ó, eu não tô olhando assim, eu não tô olhando assim, eu não tô fazendo nenhuma careta. Eu tô me olhando bem retinho. Quando eu olho bem retinho, eu já vou olhar pra vocês. Eu enxergo qual é o tamanho de pálpebra que ainda aparece de olho aberto. O delineado, ele tem que ficar bom de olho aberto, não de olho fechado. Essa é uma regra, assim, ó, primordial do delineador, de qualquer tracinho que tu fizer. Se for com delineador em gel, líquido, caneta, sombra, lápis, todos eles a regra vai ser a mesma. Por isso que tu não tem desculpa aí na tua casa pra me dizer que tu não tem um produto igual ao meu e não fazer. Porque isso é besteira. Isso é besteira. Então, pega aí tuas coisas e faz junto comigo, que eu tenho certeza que tu vai conseguir. Agora, quando eu me olho assim, ó, eu vou olhar primeiro na câmera aqui do Instagram, depois eu vou olhar na câmera do Facebook, tá? Quando eu olho bem pra câmera, vocês conseguem ver a mesma coisa que eu vejo no espelho quando eu me olho assim, ó, bem retinha. Então, quando eu me olho assim, bem retinha, vocês conseguem ver que aqui, ó, a pálpebra móvel, sobra pouca pálpebra móvel. O meu olho não é um olho grande, o meu olho é um olho pequeno. Eu até tenho um bom espaço de pálpebra fixa, mas de pálpebra móvel quase nada. Inclusive, ela é toda enrugadinha. Inclusive, ela é enrugadinha aqui, ó. E isso aqui atrapalha demais o gatinho. O meu gatinho quase nunca fica 100% igual um lado e o outro. Porque os meus olhos não permitem. Eu faço igual? Faço igual, principalmente para ensinar vocês, certo? Então depois vocês vão entender o que eu faço para driblar um pouquinho essa minha diferença que eu tenho nos dois olhos, que talvez seja a tua diferença aí na tua casa também. Mas primeiro, vamos pensar só no delineado, porque talvez algumas de vocês não estejam interessadas no gatinho. E tudo bem, tá, gente? Ninguém é obrigado a fazer nada na maquiagem. Não se sinta menos maquiada
por tu não estar com delineado, ou se o teu olho não cabe um delineado, porque tem pessoas que têm menos espaço do que eu. Aí como é que tu vai fazer o delineado? Ele vai sumir, então não vale a pena perder tempo, sabe? Tem pessoas que vale a pena fazer o delineado só no cantinho interno. Então eu vou fazer agora da espessura que não tape toda a minha pálpebra móvel. Então, Cris, tu que queria que eu fizesse um delineador duplo, ele teria que ser tão fino, os dois, que eu nem sei se eu consigo fazer uma cor e a outra. Delineador duplo com glitter, já fiz e até dá pra fazer, porque o glitter é um pouquinho diferente, ele não fica numa linha assim tão, sabe, tão certinha. Então é diferente, até dá. Olha, a Tânia tá falando lá no Face que também tem pouca pálpebra. Gente, isso é muito mais normal do que vocês imaginam. Tem mais mulheres com pouca pálpebra ou com as dobrinhas do olho que atrapalham do que mulheres com pálpebra perfeita para fazer um delineado, um gatão, um leopardo. Então não se sinta menos por causa disso. Bem pelo contrário, nós estamos vivas, graças a Deus, e por isso que nós temos as nossas dobrinhas nos atrapalhando no olho. Eu penso que minha maquiagem não está bom porque não consigo fazer delineado. Cremilda, para com isso! Menina, se livra desse conceito. Quem disse? Quem um dia te falou? Da onde tu tirou esse conceito de que tu precisa ter um delineado, gatinho, pra se sentir maquiada? Ou vamos para outras lindezas. Quem disse que tu precisa de usar batom vermelho para ter uma maquiagem poderosa? Quem disse que tu precisa estar de cílios postiços numa festa? Isso é coisa das nossas cabeças, gente. A gente se maquia do jeito que a gente quiser. Só que o mais importante, a gente vai se sentir bem com a maquiagem respeitando o nosso gosto e respeitando as nossas características. Isso é o mais importante, pode ter certeza. Meu olho é gordo, falou a Karina. Tem muito olho gordinho. O olho gordinho é quando a pálpebra aqui de cima ela é mais inchada, sabe? Então você não enxerga essa dobrinha aqui, ó. Normalmente é isso. Então olha só, a primeira coisa que eu faço é fazer leves carimbadas bem pertinho da raiz do meu cílio, só que eu preciso ficar quieta. Por quê? Se eu ficar falando aqui, o meu olho vai tremer e o meu olho já treme naturalmente, tá? Então, me deem aí um minutinho do seu silêncio, por favor. Eu vou fazendo tracinhos sem me preocupar se tá ficando reto ou não. Eu tô me preocupando em preencher a raiz dos cílios e não engrossar muito, então eu tô fazendo o mais fino que eu consigo nesse momento. E nesse momento, eu não posso ficar me bobeando muito e olhar pra cima. Se eu olhar pra cima, vai carimbar lá em cima, porque o meu olho, ele não tem assim aquele espaço todo do mundo que vocês viram, né? Vou virar o meu pincel agora e vou fazer tracinhos de fora pra dentro. Estão vendo que eu não tô me preocupando em deixar ele certinho? Eu tô me preocupando agora apenas em preencher. Depois eu vou me preocupar em fazer certinho o traço. Cantinho interno do olho com o olho aberto. Isso é uma regra do delineado. Por quê? Porque assim eu não faço ele grosso demais. O meu cantinho interno, ele já tá pronto assim, eu não vou engrossar ele. Agora aqui eu posso engrossar um pouquinho. Outra regra do delineado é a seguinte, ele sempre vai começar mais fino e ele pode engrossar depois. E se tu não for fazer gatinho, tu precisa também terminar com ele um pouquinho mais fino. Ele precisa como se fosse voltando pra dentro do olho. É meio estranho isso, mas vocês vão ver. Nessa hora, gente, quando eu me sinto firme, com a mão firme, quando eu tô com firmeza, eu puxo uma linha reta. É claro que tem outras maneiras, tá, gente, de fazer, tô pegando mais aqui na minha mão, que vai da técnica, da prática de cada uma de vocês. Como fazer o tracinho não é uma regra. Tu pode começar já fazendo direto se tu tem essa habilidade. Mas eu gosto de ensinar da maneira que eu acho mais fácil, que foi a maneira que sempre deu certo pra mim. E isso que o meu olho tem todas essas características que eu falei pra vocês que não é o ideal, não é o melhor, não é o cenário perfeito, sabe? Agora deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse aqui, ó, puxar lá com toda a vontade do mundo não vai funcionar pra ninguém. Porque se tu puxa demais, tu tira a tua pele do lugar, tu não só estica. Então, esticar um pouquinho assim, ó, só pra firmar a pele é uma coisa. Esticar tirando do lugar é totalmente diferente, tá? Então agora, gente, quando eu me sinto com a mão firme, eu vou puxando e eu vou consertando, fazendo ele da espessura que eu quiser.
tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E um pouquinho de treino. Tá, bastante treino. Delineado tem que ter bastante treino. Agora, se tu nunca treinar, tu nunca vai conseguir. E o que vale mais a pena? Me fala aí o que vale mais a pena. Vale mais a pena treinar, pode ter certeza. Agora, o cantinho interno, se tu não for fazer gatinho, tu vai virar o teu pincel e tu vai fazer ele de dentro pra fora, como se ele estivesse entrando de volta pra dentro do olho. Terminando aqui, ó, do nada. E o cantinho aqui, ele também precisa ser feito de olho aberto, senão tu perde a noção do que tu tá fazendo. Então, gente, vou só aqui, ó, só um pouquinho. Pronto, eu só dei uma leve engrossadinha aqui no finalzinho. Olha, gente, isso aqui é um delineado que tu pode fazer com lápis, sombra, vocês já entenderam, né? Que o produto tanto faz. Agora, esse é o tipo de delineado que tu vai fazer quando tu não quiser fazer gatinho. E também quando tu não quiser esfumar a pontinha, que aí é outro delineado que daí hoje não vou fazer, eu faço um outro dia com vocês, tá? Quando a gente for fazer aqui uma maquiagem com bastante sombra esfumada, aí eu faço com vocês o delineador esfumado aqui no cantinho, certo? Agora é o seguinte, vocês estão vendo que ele começou menor, aí ele engrossou, e aí ele terminou como se ele estivesse, ó, redondinho, voltando pra dentro do olho. Tu vai fazer isso com preto, com marrom, com a cor que tu quiser. Quando tu não fizer gatinho, esse é o acabamento que tu precisa fazer aqui no final. E agora eu preciso me olhar de frente pro meu espelho, sempre, e enxergar ainda um pouquinho da minha pálpebra. Eu tô enxergando ainda só um pouquinho da minha pálpebra. Olha, eu vou olhar bem de frente pra vocês. Vocês conseguem enxergar que tem só um pouquinho? Só um pouquinho. Quando eu me olho bem de frente, não é nem um cabinho de um pincel, é menos que um cabo de pincel, então são alguns milímetros. Agora, pra fazer o gatinho, primeiro eu vou fazer o mesmo delineado no outro olho e depois nós vamos puxar o gatinho juntas. Eu não tenho pálpebra, minha é gordinha e caída. Rosa! Investe em outras técnicas, Rosa. Ou então faz o delineado só no cantinho interno, que é o que vai aparecer pra ti, provavelmente. Vai depender muito das características do teu olho, muito. Não tem uma regra aqui, gente, que vai funcionar pra todo mundo, porque é um conjunto de características do teu olho que vai te dizer, que vai mandar se tu pode fazer o delineado mais grosso, mais fino, se ele vai deixar o teu olho caído ou não, se tu pode fazer gatinho ou não. E aí, aqui, gente, não é uma questão de poder, é uma questão de o teu olho não permitir. E aí tu se livra disso, gente, tá tudo bem. Já fiz e borrei embaixo. É bem comum borrar embaixo, Rosa. Então o maior segredo pra te não borrar o teu delineado aqui embaixo é fazer o teu começo do delineado de olho aberto, olhando bem pro espelho. Cristina, sou descendente de japonês, minha pálpebra é gordinha e reta. Cris, pra quem tem o olho asiático, pra quem tem o olho, né, japonês, tu pode sim fazer delineado. É um pouquinho mais difícil. Quando tu abrir o olho, vai parecer que é uma sombra, mas tu pode fazer se tu quiser. Vai depender do que tu quer passar com aquela maquiagem. E vai depender muito do que tu vai fazer no teu côncavo e pálpebra superior, que eu já vou falar sobre isso pra vocês. Porque a maquiagem, gente, é um conjunto de técnicas. Nenhuma técnica trabalha sozinha na maquiagem. E de propósito, além por eu estar atrasada hoje, atrasada não, porque eu tava num curso, né? Então realmente eu não consegui me maquiar antes pra chegar já com esfumado. Mas é de propósito também não estar hoje aqui com sombra, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Uma dificuldade com o tal delineado. Gente, delineado é sempre assim, é sempre unânime, sabe? Que todo mundo fala que tem dificuldade. E sabe por que tu tem dificuldade no teu delineado? Muito provavelmente é porque o teu olho não é aquele olho amendoado, sem dobrinhas nenhuma e talvez com não tanto espaço, ou porque tu não treina. Porque tem técnica de delineado pra todo mundo. Mas como eu falei antes pra vocês, às vezes não vale a pena fazer o delineado porque não vai aparecer. Às vezes não vale a pena, porque aí tu vai te estressar fazendo o delineado e quando tu abrir o olho, e a gente vive a nossa vida de olho aberto, né? Tu concorda comigo que tu vai pra uma festa e as pessoas elas te olham de olho aberto? Tu conversa com as pessoas de olho aberto. Tu faz a tua festa lá de olho aberto. Então tu sempre está de olho aberto. Tu precisa ficar com a tua maquiagem bonita e harmônica de olho aberto.
Então não se mata, não se estressa com o delineado assim, ó, meu Deus, tá perfeito ou não tá? Não, te olha de olho aberto. Regra número 1 da maquiagem, se olhe de olho aberto. Ai, como eu falo, Jesus amado. Mari, aprendi a fazer delineado na adolescência com lápis preto, pois ele tem precisão, facilita muito. Sim, Mari, o lápis preto ou de qualquer cor facilita demais mesmo o delineado. Só que tem um detalhe com o lápis, tá? Tu tem que esfumar o teu lápis depois. Então vamos lá. Eu começo fazendo tracinhos. Só no meio. Eu não vou até o final do olho e nem até o começo. E já ficou quase muito grosso ali. Então, ó, já corri o risco de ter que voltar e engrossar o outro. Isso é um problema no delineado, gente. Isso é um problema. Quem nunca atira a primeira pedra? Quem nunca tava com um perfeito, aí fez o outro, ficou muito grosso. Aí voltou, engrossou esse, teve que engrossar esse de novo. Aí tremeu nesse, teve que engrossar esse e no fim das contas ficou uma caca. E o primeiro tava lindo. Quem nunca? Quantas vezes, gente? Quantas vezes isso aconteceu? Eu nem sei dizer pra vocês quantas vezes isso aconteceu. Concentra pra te não piscar muito, sabe? Fica concentrada, respira. Vira o pincel pra fazer o cantinho aqui. Então agora eu vou firmar um pouquinho aqui minha pálpebra. E tento puxar de uma vez só. Me olho, ó, tô olhando no espelho aqui os dois olhos. Esse aqui já tá quase da mesma grossura que esse. Então eu tenho que tomar cuidado agora pra não engrossar muito. Foi. Quero contar uma coisa pra vocês. Delineado esfumado, gente, é muito mais fácil de fazer, porque tu faz o traço e esfuma. Quando tu tem muita dificuldade de fazer, o delineado, faz ele esfumado. Continua sendo um delineado, né? Teve uma lindeza que me falou aqui que tinha muito espaço de pálpebra. Eu não vou lembrar o nome, me desculpa. Tinha muito espaço de pálpebra e não faz delineado. Faz o esfumado, vê se tu consegue fazer. Outro dia eu trago o esfumado pra vocês, tá? Esse ficou melhor? Esse ficou melhor. Esse aqui eu teria que engrossar mais um pouquinho. Mas eu vou parar de mexer. Chega uma hora que é melhor parar de mexer. Sabe por quê? Quem viu uma postagem minha essa semana, leu isso, né? Que até o final da maquiagem as coisas mudam. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu passar máscara de cílios ou colocar um cílio postiço aqui, talvez essa leve dobrinha que tá aqui, ó, não vai aparecer. Então eu prefiro terminar minha maquiagem e depois, se eu precisar só um pouquinho vir consertar, eu venho. Porque assim eu não perco tanto tempo. Peguei mais e agora nós vamos pro tal do gatinho. Eu vou me olhar agora bem de frente pro espelho, de olho aberto e vou fazer um tracinho, vocês vão entender. Eu vou fazer primeiro e vou explicar depois, tá? Vocês já vão entender por que eu fiz esse tracinho lá, assim ó, fora do olho. É o seguinte, minhas maravilhosas. Se você tem o olho caído, a dobrinha do olho aqui que te atrapalha de alguma maneira, você vai precisar fazer o teu delineado mais baixo. As únicas pessoas que elas vão sair com o gatinho bem da junção da linha d'água de cima com a de baixo, bem do cantinho do olho, é quem tem o olho sem nenhuma dobrinha aqui. Vocês estão vendo a minha dobrinha? Ó, quem não tem esse tipo de dobrinha aqui, se olhando de olho aberto, tá? Sempre de olho aberto, retinho, vocês vão ver se vocês têm a dobrinha ou não. Vocês vão se olhar bem de frente. Se você não tem essa dobrinha, se o teu olho não é caído e se o teu olho não é fundo aqui, tu pode puxar o gatinho bem do meio, sem problema nenhum. E se tu tem todas essas características que eu falei, tu vai puxar o teu delineado mais de baixo. Vocês estão vendo que a junção do meu olho é aqui, ó. E eu puxei ele daqui. E vocês vão entender melhor depois, tá? Agora, dá pra fazer duas coisas aqui. Dá pra fazer o outro puxadinho também, pra tentar igualar, ou fazer esse aqui e depois fazer o outro. É uma técnica também que funciona. A Karina perguntou, rabo de gato pode ser pra baixo ou pra cima? Karina lindeza, nunca pra baixo. Se tu fizer pra baixo, tu vai deixar o teu olho triste, tu vai deixar o teu olho assim, ó. O que um olho que tem o cantinho voltado pra baixo faz? Passa pras outras pessoas. Melancolia, tristeza, que mais que eu poderia dizer aqui pra vocês?
cansaço. São algumas características que, se a pessoa ela não estiver morrendo de alegria naquele dia, elas vão ficar muito mais aparentes. A gente passa uma imagem para os outros sempre, uma mensagem para os outros sempre através da nossa imagem. E a gente tem que aprender a driblar algumas características que nós temos para a gente não passar para os outros uma imagem que a gente na verdade não quer passar. Então, a maquiagem feita de uma forma errada, muitas vezes ela faz isso. Ela passa para os outros uma imagem que a pessoa nem sonha. Só que deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é muito inconsciente do ser humano. A neurociência estuda isso, a psicologia estuda esse tipo de coisa. É muito inconsciente. O que eu quero dizer com é muito inconsciente? As pessoas elas não olham pra ti e elas acham que tu é uma pessoa triste ou melancólica porque tu tem o olho assim pra baixo. Não, tá? É inconsciente. Já está uma mensagem lá no nosso cérebro que quando a gente olha pra essa pessoa a gente faz essa leitura. É por isso que a gente tem que driblar algumas das nossas características com a maquiagem. Tem que não, tá, gente? Nada tem que. É uma opção. Mas tu tem que aprender, isso tu tem que sim, tu tem que aprender a maquiagem certa pra ti não evidenciar esse tipo de característica. Isso sim eu vou te dizer que seria muito bom tu fazer. Então, em vez de eu fazer o outro tracinho, eu vou puxar esse aqui, tá, de vez. Então, olha o que eu vou fazer agora. Agora sim com o olho fechado, tá? Puxei de volta. Vocês conseguiram ver? Eu fui mais ou menos da metade pro final daquele tracinho que eu já tinha feito e puxei ele de volta. Toda vez que eu faço isso no meu olho, eu engrosso o delineado. No meu olho isso acontece muito. Por quê? Se eu não engrossar, o meu delineado ele vai ficar com uma ponta que eu não gosto muito. É difícil explicar isso pra vocês, gente. Olha só. Se eu não fizer esse traço reto, eu tenho que fazer ele assim e depois assim. E aí eu não gosto tanto. Eu prefiro deixar ele mais grosso no canto externo, que aí não tem problema. Então eu acabo, engrossando o meu delineado um pouquinho. E agora eu vou preencher dentro desse triângulo que eu fiz aqui. Agora eu não vou mexer mais para não estragar. Eu vou primeiro fazer o outro, porque se eu tiver que engrossar já vai ficar grosso demais. Outra coisa, a parte de baixo do teu gatinho sempre tem que ficar reta. Sempre. Tu não pode fazer ela assim, ó. Peraí, deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar. Não vou conseguir mostrar. Tu não pode fazer ela... Quem já me acompanha aqui há algum tempo já sabe que é o delineador chifre de boi. Tu não pode deixar isso aqui assim, ó. Sempre reto pela parte de baixo. Então depois, se precisar, eu vou pegar um corretivo com um pincel língua de gato e vou arrumar. Se um fica mais grosso que o outro embaixo, eu também consigo arrumar. Se eu tô sem maquiagem em cima, eu até consigo arrumar aqui em cima. Só que isso quase nunca acontece, né? A gente quase sempre tá com sombra ali na pálpebra. Agora, pra fazer o outro lado, eu vou me olhar bem retinho no espelho. E eu vou pensar mais ou menos na mesma altura. Fiz o tracinho. Agora eu vou puxar ele de volta. E temos um delineador. Aqui eu vou arrumar depois. Tá igual? Não. Tá parecido? De olho aberto? Esse aqui tá mais curto. E assim a gente vai arrumando agora. Então eu tenho que olhar bem pra ver aonde que eles estão diferentes. E eu vou arrumando. Opa, aqui vocês não estão vendo nada, né? E eu vou arrumando. Aí o maior problema é que às vezes quando a gente vai arrumar, às vezes a gente piora quando a gente vai arrumar. E isso acontece. Delineado também, gente, é uma coisa muito do dia, né? Muito do dia. Às vezes sai de primeira bem perfeito, às vezes não. O que é bem importante é tu entender a característica do teu olho pra quando tu for fazer, tu já sabe, por exemplo, que um tem que ser mais baixo que o outro, um tem que ser diferente do outro. Às vezes isso acontece. Muito bem, muito bem. Não vou mais mexer por enquanto. Agora deixa eu te passar uma dica. Vamos supor que tu chegou comigo, junto comigo nesse delineado aqui. Eles estão diferentes? Eles estão diferentes. Agora eu quero te dar uma dica quando isso acontecer contigo, porque sim, isso acontece.
Vamos supor que tu chegou aqui, nessa fase da maquiagem, nessa etapa. Tu tá com os dois delineados ali feitos. Tu sabe que eles estão um tiquinho diferentes. Sabe o que tu vai fazer? Tu vai se olhar num espelho ou maior ou menor. Se tu tá fazendo já no espelho grandão, por exemplo, lá no espelho do banheiro ou algo assim, tu pode ir lá, tu pode pegar um espelhinho menor. E aí tu vai te olhar com outra perspectiva num espelhinho assim, ó, menor. Por exemplo, eu já consegui ver aqui, olhando num outro espelhinho. Olha ali que desgraça, tá transferindo o delineado ali em cima. Ficou muito grosso, aí transfere no meu olho. E se tu tá, que nem eu, que estou aqui, com um espelho pequeno, um espelho médio, só que um espelho assim, ó, de bancada, tu vai num espelho grande e te olha. Tu vai se olhar bem de frente. Tu vai conseguir perceber que melhor se olhando num todo quando a tua imagem, quando tu tá olhando a tua imagem como um todo. Tu vai conseguir perceber melhor, por exemplo, se tá diferente ou não, ou aonde tá diferente. Você acha válida a dica de fazer pontinhos e depois interligar? Acho, Graci, mas pra mim não faz muito sentido. Tu viu que eu fiz os tracinhos e depois puxei, né? Então, na verdade, eu fiz isso. Só que eu não fiz pontinhos. Pontinhos eu não acho muito válido. Porque os pontinhos depois tu vai passar por cima igual. Agora, tu preencher primeiro a raiz dos cílios e depois tu fazer o traçado, eu acho que funciona bastante. Funciona, sabe, super bem. Então, agora eu vou engrossar um pouquinho esse aqui por baixo. Eu vou engrossar por baixo. Olha, gente, eu engrossei embaixo, ficou bem melhor. Só que aqui não ficou bem perfeito aqui em cima. Por quê? De olho fechado, olha como ele tá retinho de olho fechado, ó, olhando assim, né, um pouquinho pra baixo. Vocês estão conseguindo ver? Mas vocês lembram que é de olho aberto que a maquiagem tem que ficar boa? Agora, se eu fizer um esfumado aqui no meu côncavo para dar profundidade aonde o meu olho precisa, e se eu colocar aqui bastante máscara de cílios, ou então um cílio postiço bem bonitão, essa diferença, gente, não vai quase dar pra ver. Por isso que eu digo pra vocês que o ideal é vocês não ficarem olhando e corrigindo, olhando e corrigindo, olhando e corrigindo. É melhor vocês terminarem a maquiagem primeiro. Olha só, se eu fosse fazer uma maquiagem completa, né, um esfumado e um delineado assim, se eu não errar o delineado, é uma maquiagem mais demorada, com certeza. Depende do esfumado, né, claro, depende do esfumado. Mas, vou falar uma coisa pra vocês. Não é impossível. Não é uma técnica difícil, é uma técnica de precisão. As técnicas de precisão, elas são um pouco mais complexas, porque se tu tremer a tua mão naquele dia, vai ficar tremido. Tu me entendeu? É que nem cílio postiço. Tem dias que tu, larga e tá tudo bem o cílio postiço. Tem dias que o cílio postiço tu cola na sobrancelha, mesmo sabendo colocar. Só que quanto mais prática tu tiver, é mais difícil acontecer esse tipo de coisa, esse tipo de falha, sabe? É muito mais difícil. Eu vou colocar o cílio postiço avisando vocês que talvez ele não fique tão bom, certo? Sério, tô falando. Sabe por quê? Porque a base dele tá suja de preto. Então, se eu tivesse com um delineador preto aqui, seria perfeito. Então, eu não sei se isso vai fazer diferença ou não. Então, eu já peguei o cílio, já passei cola. Vai ser muito rápido de colar, porque ele já tá pronto, sabe? Então, ó, um já foi, agora vai outro. Vamos lá, vai sem máscara mesmo hoje. Colado. A cola ali tá branca ainda, eu sei que isso dá agonia, né? Mas calma, gente. Respira quando te dá agonia com uma coisa da maquiagem. Não tenta ir lá corrigir na hora, porque às vezes é pior. É que nem máscara de cílios quando borra. Deixa a máscara de cílios secar. Eu quero mostrar pra vocês que quando a gente tá com o cílio postiço, olha como a diferença do delineado, ela quase não aparece mais. Eu coloquei um cílio postiço lateral hoje pra combinar com o meu gatinho. O que acontece, gente, quando eu faço no meu olho um gatinho, que ele vai pra lá, ó, pra fora do olho, e tá indo um pouquinho pra cima, né, na diagonal. E o cílio postiço que também vai pra lá. Isso aqui achata o olho e estica lá pro lado. É isso que acontece, ó. Agora, se eu fizer um esfumado
aqui eu tô sem nada de sombra no olho. Se eu fizer um esfumado aqui, tem um pouquinho de sombra nesse pincel, mas tudo bem. Se eu fizer um esfumado aqui, ó, bem grandão, que é onde o meu olho precisa, eu vou crescer o meu olho pra cima também e um pouquinho pro lado. Aí tá tudo bem. Então, quando vocês forem usar delineado, cílios assim que alteram o teu formato do olho, para pensar um pouquinho se o teu olho precisa disso ou não. Então, pra mim, Tami, no meu olho, quando eu faço essa técnica aqui, caiu tudo. Quando eu faço essa técnica aqui e me olho, o que eu vejo? Que o meu olho tá menor, assim, ó, e ele tá maior pra lá. Se eu quero isso no meu olho, tudo bem. Mas o meu olho fica muito mais bonito quando eu faço aqui, ó, o esfumado, porque aí ele fica mais harmônico. Tem pelo no meu pincel, um pelo de roupa, um pelo preto. Não tem gatos pretos aqui em casa, então é um pelo. É um pelo de roupa. Quando eu faço esfumado aqui, ó, quando eu clareio aqui, sobrancelha preenchida, iluminação devida no lugar certo e a parte de baixo do olho da maneira certa, o meu olhar fica mais harmônico. Então a gente tem que entender cada parte dos nossos olhos, cada parte do nosso rosto. Para a maquiagem ser um conjunto de técnicas que se complementam e que se conversam entre si. Beijo no coração de vocês!